bom dia a você que está conosco aí na sua casa, na sua residência, no seu lar, com a sua família. Nós estamos agora entrando no seu lar com o nosso programa, o seu programa, O Milagre, levando até você sempre uma mensagem de Deus, uma mensagem que vai causar milagres na sua vida. Eu sou o pastor Albani Mesquita, da Igreja Evangélica Deus é Espírito, ali no campo de Itaitinga, Ceará. Quero fazer primeiramente uma oração para que Deus já possa abençoar o milagre na sua vida. Diga amém e vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus bendito e Deus santo, em nome de Jesus, Pai, abençoa este programa nessa manhã, abençoa as pessoas que estão, Senhor, assistindo, Senhor, este programa O Milagre aí na sua casa e que precisa de um milagre na sua vida, que o Senhor venha ser glorificado no milagre na vida de cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Então esse é o programa O Milagre, como já falei. Estaremos todos os sábados com vocês, estamos todos os sábados com vocês, levando sempre uma mensagem de Deus até você, certo? E eu quero fazer um convite especial a você. Pedir aqui ao nosso amado irmão Claudinho, que coloque aqui os caracteres aqui, dos nossos endereços das nossas igrejas ali no campo de Itaitinga, Ceará. A nossa igreja sede fica ali, no bairro Parque Dom Pedro, Avenida C 765, bem pertinho de você. A nossa segunda igreja fica ali no Jabuti Canto Verde, na rua Travessa Guarani, número 1, esquina com a rua Santa Helena. Vá, nos faça uma visita. E a nossa terceira igreja ali no campo de Itaitinga fica ali no bairro Barrocão, bem pertinho de você, ali na rua Jorge Figueiredo, número 1344. Então, olha, nos faça uma visita e você vai ser bem recebido, porque Deus tem um milagre para você. Amém. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie aqui na Rádio Moriá. Ligue agora para DDD 85-3269-7890. O WhatsApp 859-9995-6942. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa, o seu programa, O Milagre. E lembrando a você que esse programa tem o apoio total da Igreja Evangélica Deus é Espírito, né, que já temos 43 anos de fundação dessa igreja, uma igreja séria, uma igreja que trabalha em prol do reino de Deus aqui na terra, juntamente com o nosso pastor presidente Francisco de Assis de Oliveira e a nossa pastora, também a esposa do nosso pastor, Edilza Freitas de Oliveira. Então, é uma alegria, é um prazer estar com vocês, levando uma mensagem de Deus, uma mensagem do céu para as suas vidas. Porque sabemos que os milagres de Deus dependem da nossa fé. Os milagres de Deus dependem do nosso credo, da nossa crença, da nossa confiança, da nossa convicção. Então, Deus ele opera conforme a fé de cada um. E nós temos muitos exemplos na palavra de Deus, de pessoas, de homens, mulheres, jovens, né, que alcançaram milagres através de uma grande fé. Então, meus queridos, eu quero deixar hoje aqui para você uma mensagem, glória a Deus, que vai falar sobre fé, vai falar sobre oração, vai falar sobre convicção, vai falar sobre confiança. E são esse segmento na vida do ser humano que faz com que ele alcance vitórias de Deus, através da fé, através da confiança, através da oração, sim, através da oração, porque aquele que se aproxima de Deus é preciso ter esta confiança e esta crença de que Ele existe, de que Deus existe, de que Ele pode realmente operar em nossas vidas poderosamente. Então, se estamos hoje aqui neste programa, O Milagre, com vocês, é porque nós cremos nesse Deus, nós acreditamos nesse Deus e queremos apresentar esse Deus a você,
que está aí na sua casa, você que está com a sua família, você que está em busca de um milagre, você que está em busca de uma porta de trabalho, uma porta de ganho. Então você que está necessitando de algo de Deus. Então é através da fé. E esta fé é que queremos falar com vocês também nessa noite. Através da fé é que a gente alcança os benefícios de Deus na nossa vida. Então escuta só a mensagem do Senhor para este dia, falando de fé e oração. Eu quero ler aqui uma mensagem breve com vocês, que se encontra no livro do profeta Neemias, do servo de Deus, Neemias, no capítulo 1, glória a Deus, no versículo 4 em diante, 2 versículos somente para a gente meditar. Escuta bem o que o Senhor fala para nós nesta manhã. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, e estive orando perante o Deus dos céus, aleluia, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, glória a Deus, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, louvado seja o nome do Senhor, e guardam os teus mandamentos. Então, observemos bem aqui, meus queridos, essa mensagem, a qual Neemias se encontrava angustiado, porque ele teve péssimas notícias, ele recebeu péssimas notícias sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre como estava a sua cidade, Jerusalém, em que os muros haviam sido derrubados, e como conhecemos bem a mensagem, ele ficou angustiado. Mas observe bem, se tratando de fé, se tratando de falar com Deus, no momento em que ele recebeu estas mensagens, essas notícias tristes para o seu coração, ele mesmo confessa que ele ficou angustiado. E ele teve algumas atitudes de buscar a Deus, ele teve algumas atitudes de ir ao encontro de Deus em oração. E queremos falar um ponto muito importante aqui para nós sobre oração. Que conhecemos bem que orar é falar com Deus. Mas a nossa oração deve ter um sentido lógico. Nós não podemos simplesmente soltar palavras, nós não podemos simplesmente abrir a boca e soltar palavras como se fossem palavras ao vento. Porque falar com Deus, orar a Deus, que é falar com o Senhor, é preciso ter fundamentos. É preciso ter um fundamento na nossa oração. Eu não posso simplesmente falar com Deus ou orar ao Senhor sem ter algum fundamento, sem ter algum sentido ou alguma busca nesta minha oração. Então, Neemias, aqui ele teve um momento com Deus específico. Glória a Deus. Precisamos entender que para falar com Deus, orar a Deus, é preciso crer primeiramente que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele recompensa aquele que o busca com fé. Então, Neemias, ele derramou a sua alma perante Deus, mediante o que ele ouviu falar sobre Jerusalém, que estava sitiada, que estava destruída, os seus muros estavam derribados. Então ele se angustiou, ele ficou triste e ele começou a falar com Deus. Então a oração de Neemias veio do fundo da alma, ou seja, o mais profundo dos sentimentos do ser humano. É exatamente o momento da oração, da fé. Porque conversar é uma coisa. Eu posso conversar com Deus. Você pode conversar com Deus. Nós podemos conversar com Deus como a gente conversa, como eu estou conversando com você aí na sua casa.
certo? Então eu posso conversar com você, mas conversar com Deus ou orar a Deus tem que ser na alma. Tem que ser, tem que vir lá do mais profundo da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Neemias, ele entra em oração ao Senhor e veja bem o que a palavra diz. A palavra diz claramente que ele já começa Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Então ele já conhecia que o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, era um Deus tremendo, um Deus terrível, um Deus soberano. Quando ele diz terrível, ele está se referindo à grandeza desse Deus. Ele está engrandecendo este Deus, que não é um deusinho minúsculo feito pela nossa imaginação ou algo parecido, mas ele engrandece, meu amado irmão, este Deus em uma dimensão grandiosa. Então ele já começa, ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o seu conserto, que guarda a sua palavra, que é verdadeiro. Então Neemias começa ali falando com Deus, exaltando o nome do Senhor, engrandecendo a sua santidade, a sua soberania. Então observe bem, para que nós possamos aprender a orar, falar com Deus. Primeiro ponto é reconhecer que Deus é grande, que Deus é tremendo, que o Senhor, Ele é soberano e que Ele guarda a sua palavra, Ele guarda as suas promessas. Então o Senhor tem promessas em nossas vidas, certamente serão concretizadas porque o Senhor guarda as suas promessas e assim Ele realizará para a glória do seu nome. E veja bem, Neemias continua. O Senhor que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam. O Senhor, Ele guarda a sua benignidade para aqueles que amam a esse Deus. O Senhor, Ele guarda a sua benignidade para aqueles que o amam e guardam também os seus mandamentos. Então, olha só aqui a oração de Neemias. Ele clamou ao Senhor do fundo da alma. E mais, hoje estamos aprendendo aqui um pouquinho sobre oração. O milagre vai acontecer mediante a nossa fé, mediante a nossa oração, o nosso clamor a esse Deus. Neemias, ele suplicou ao Senhor, ele fez uma súplica, ele clamou ao Senhor. E mais, olha só, ele jejuou e ele chorou. Muitas das vezes, irmão, nós nos encontramos em situações desse tipo, em situações difíceis, e nós precisamos entender que aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Deus, Ele vai agir na nossa vida, Ele vai agir, Ele vai operar o milagre mediante a nossa fé. Deus, Ele vai agir no impossível, Então, quando você, podemos fazer alguma coisa, se eu posso buscar a Deus, eu vou buscar a Deus. Se você pode buscar a Deus, busque a Deus. Você pode ir à casa do Senhor, vá à casa do Senhor. Se você não pode ir à casa do Senhor, peça alguém para te levar à casa do Senhor. Clame ao Senhor, fale com o Senhor. Então observe bem aqui os passos para que a nossa oração e o nosso milagre chegue até nós. Neemias, ele clamou do fundo da sua alma. Primeiro ponto, do mais profundo da sua alma. Neemias, ele suplicou com jejum e com lágrimas. Então ele teve propósito. É preciso termos propósitos para receber de Deus. É preciso a gente ter aquele propósito, aquela convicção. Então Neemias suplicou com jejum e com lágrimas. Ele se apresentou diante de Deus dessa maneira. Neemias, glória a Deus, fez a sua parte, na convicção de que o Senhor faria a sua parte. Então é preciso, porque Deus, ele não se agrada com uma oração impensada, digamos assim.
Deus ele não se agrada com aquela oração impensada. E o que é uma oração impensada? É aquela oração que eu falei inicialmente. Aquela oração em que a pessoa não pensa nem no que vai falar, não pensa no que está precisando, não pensa o que vai falar. Então é isso, uma oração impensada, são palavras ao vento, palavras faladas, mas não palavras em oração. Então Deus ele não se agrada quando a gente não tem uma convicção na nossa oração. Outro ponto, Neemias orou sem cessar. Neemias orou sem cessar. Então nós precisamos aprender, meus amados, a orar sem cessar. Então, pastor, quer dizer que eu tenho que passar 24 horas por dia de joelho? Não. Então, pastor, quer dizer que eu tenho que passar 24 horas por dia onde eu estiver orando e falando com Deus? Também não é isso. Mas é orar sem cessar. O Senhor diz para nós orar sem cessar. É exatamente em um dado momento em que eu estou necessitado, em um dado momento em que eu tenho um espaço, né? Em um dado momento em que eu tenho uma oportunidade, eu já vou orar, eu já vou buscar ao Senhor, já vou pedir a esse Deus. Então, Deus ele não se agrada quando a pessoa faz uma oração impensada, uma oração jogada ao vento, uma oração, ou não digo nem oração, digo apenas palavras jogadas, porque a verdadeira oração vai de encontro ao trono de Deus. A verdadeira oração vai ao encontro do trono de Deus. Neemias orava sem cessar. Ele orou em profunda humildade. Olha só esse ponto aqui. Ele orou em profunda humildade. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Isso quer dizer que ele orou com humildade. Ele orou na certeza e convicção de que o Senhor, se Ele quiser, Ele faz. E Ele quer fazer o milagre em nossas vidas. Não é o caso em que nós iremos colocar Deus contra a parede e dizer, Senhor, ou tu faz ou tu não é Deus. Ou tu faz ou tu não é Deus. Não é assim. Mas é exatamente orar com humildade. Senhor, tu és o meu Deus. Tu podes todas as coisas. Então, se quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E Ele pode todas as coisas. Então, o resumo dessa mensagem para nós, nesta manhã, é orar com humildade. E também reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados diante de Deus, porque somos pecadores diante da santidade de Deus. Então, em resumo, oremos ao Senhor com submissão e temor, e o Senhor vai atender a nossa oração. Amém? Então esta é a mensagem de hoje para as nossas vidas, e quero aqui deixar essa mensagem para você, que você venha meditar, que possamos guardar essa mensagem da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia.
oração final e agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, orando a Ti, falando contigo, Senhor, te apresentando as nossas vidas. Eu te apresento as vidas que estão nos assistindo. Eu te apresento essa vida, Senhor, que está precisando de um milagre. Eu te apresento essa vida, Senhor, que precisa, Senhor, de um milagre Teu, na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu matrimônio. Pai, que o Senhor venha operar poderosamente em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe suas casas, em nome de Jesus, e fica um milagre na tua casa. Amém. Vai acontecer.